Se você já escutou ou leu o Salmo 23, talvez tenha feito isso num momento difícil da sua vida. Quem sabe num funeral, num leito de hospital, ou durante uma madrugada em que o sono não veio e o coração apertava. Talvez você tenha lido sem perceber o poder escondido ali, como quem vê um cofre sem saber a senha. Mas aqui vai uma afirmação ousada. O Salmo 23 não é sobre consolo, é sobre direção. É um mapa de abundância, coragem e prosperidade. Sim, pode parecer estranho pensar que essa passagem, usada tantas vezes em momentos de dor, na verdade seja um chamado para uma vida de plenitude, material, espiritual e emocional. Mas é exatamente isso que ela é. E é aqui que a coisa fica interessante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ouça de novo, devagar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora pense, você realmente acredita nisso? Porque, se acreditasse mesmo, por que ainda vive com medo do amanhã? Porque essa constante sensação de escassez, de que sempre falta algo, tempo, dinheiro, paz, amor, propósito. É aqui que muita gente se engana. Pensam que a Bíblia é um livro de regras, quando na verdade ela é o maior manual de riqueza já escrito. Não apenas riqueza financeira, mas aquela que começa por dentro e se expande em todas as áreas da vida. O Salmo 23 é um exemplo disso. Ele não fala de falta. Ele fala de liderança, proteção, provisão, abundância e destino. Mas poucos leem com os olhos certos, muitos leem como religiosos. Poucos leem como filhos confiantes, e é essa diferença que muda tudo. Quando Napoleão Hill escreveu sobre o poder da fé aliada ao desejo ardente em quem pensa enriquece, ele falava sobre uma confiança quase inabalável, que transforma pensamentos em realidade. Parece familiar? Pois é exatamente o que o Salmo 23 mostra. Uma confiança absoluta no pastor que guia, protege, sustenta e garante que nada vai faltar. Quem anda com o pastor não precisa mendigar oportunidades. Quem segue sua voz não se perde em desespero. Essa é a essência das leis do sucesso espirituais. Você não corre atrás da bênção, você caminha com aquele que já preparou o caminho. E por que isso é tão revolucionário? Porque desafia a mentalidade de escassez que nos foi ensinada. Aquela ideia de que sofrimento é nobre, de que pobreza agrada a Deus, de que abundância é suspeita. Tudo mentira, doutrinas humanas que afastam as pessoas de uma vida plena. A verdade é outra. Deus é pastor, não carcereiro. E a missão dele é nos conduzir para campos verdes, águas tranquilas e mesas fartas, mesmo na presença dos inimigos. Essa jornada começa com uma escolha simples, mas poderosa: confiar. Confiar no pastor é parar de lutar sozinho. É alinhar sua mente à frequência do céu. É viver segundo os princípios de Provérbios, onde a sabedoria é mais valiosa do que o ouro. É viver segundo a fórmula da autoconfiança, onde o medo não paralisa, mas motiva. É ser mais esperto que o diabo, e mais obediente do que o ego. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje é mais do que interpretação bíblica. É uma revolução na forma como você enxerga fé, abundância, sucesso e propósito. O Salmo 23 não é um texto para consolar derrotados. É um grito de guerra para quem decidiu vencer com fé. Mas antes de continuar, comente aqui abaixo a frase de poder de hoje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Escreva isso como um compromisso com você mesmo, e se você acredita que Deus é teu sustento e tua provisão, em todas as áreas. Por trás de cada palavra do Salmo 23, existe uma revelação que vai muito além do que os olhos distraídos conseguem perceber. Esse salmo não foi escrito por acaso, nem foi projetado apenas para oferecer consolo em tempos de luto. Ele é uma fórmula viva, uma chave espiritual que ativa uma nova maneira de viver, com confiança, propósito e direção. E isso, meu amigo, é o início da verdadeira riqueza. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi começa o salmo com uma afirmação ousada. Ele não diz que espera não faltar nada, ele não diz que ora para não faltar. Ele declara: nada me faltará. Isso é linguagem de quem conhece a fórmula da autoconfiança, de quem sabe com quem está andando, de quem experimentou o poder da dependência total de uma força maior, mas não passiva, não religiosa, e sim ativa, vibrante, dinâmica. Repare no verbo,
o Senhor é meu pastor. Não foi ontem, não será se eu for bonzinho, ele é, agora, presente contínuo. Davi estava dizendo, eu estou sob direção divina, então estou em paz, mesmo que ao meu redor o mundo desmorone. Aqui já está uma das maiores lições de desenvolvimento pessoal. Quem sabe quem lidera sua vida, não vive refém da ansiedade. Agora olhe para o nada me faltará. Muita gente lê e pensa, então vou ter tudo o que quero. Mas calma, a promessa aqui não é capricho, é suficiência. Deus não promete atender aos nossos desejos mimados, mas suprir com excelência tudo o que é necessário para cumprir o propósito dele em nós. É o que Provérbios nos ensina, o Senhor não deixa o justo passar necessidade. Provérbios 10, verso 3. E essa confiança é o que falta em muita gente hoje. Vivemos tempos em que todos querem controle. Todos querem saber o que vem depois, prever, antecipar, e aí surge a angústia. Mas o Salmo 23 propõe o contrário. Abra mão do controle e confie no guia. É um convite à fé madura, uma fé que não se abala com boletos, diagnósticos ou portas fechadas. Porque a confiança verdadeira não depende das circunstâncias, ela depende de quem você escolheu como pastor. Essa visão se conecta diretamente com os princípios das leis do sucesso, onde o indivíduo que alinha sua mente a um propósito superior se torna imparável. Napoleão Hill chamava isso de consciência infinita. A Bíblia chama de andar com Deus. No fim, estamos falando da mesma base. Você só alcança a verdadeira prosperidade quando para de viver por conta própria e passa a ser guiado por uma voz maior. Essa voz do pastor também é uma metáfora poderosa. Ela fala de direção interior, de clareza mental e de intuição espiritual. Você já parou para pensar que, quando está em paz, as decisões certas parecem mais óbvias? Não é mágica, é alinhamento. Quem anda com o pastor não vive perdido. E mais, quem tem direção clara não perde tempo, e quem não perde tempo, ganha oportunidades. Esse salmo é, portanto, um roteiro. Um guia estratégico de quem quer parar de andar em círculos e começar a viver com foco, paz e abundância. Repare que ele não fala de correr atrás de nada. Pelo contrário, ovelhas não correm, elas seguem. E nesse seguir, o favor as alcança, as oportunidades chegam e as portas se abrem. Isso não é passividade, é sabedoria. Quer um exemplo prático de como aplicar isso? Comece o seu dia repetindo esse versículo em voz alta, mas de forma afirmativa. Hoje, o Senhor é meu pastor. Hoje, nada vai me faltar. Hoje, Ele me guia com clareza e hoje, eu ando em paz, não em ansiedade. Faça isso por 21 dias e observe como sua mente começa a se reorganizar. Você vai ver que até as decisões mais difíceis ganham outro tom. Porque no fundo, a maior escassez não é de dinheiro, é de direção. E o Salmo 23, quando entendido com os olhos da fé e os pés no chão, é um plano estratégico para viver com propósito e sem falta. No mundo do desenvolvimento pessoal, fala-se muito sobre mentores, coaches, líderes. E com razão, a figura de um mentor, alguém que já percorreu o caminho e pode te orientar, é um dos segredos menos divulgados por trás dos maiores triunfos da humanidade. Mas o Salmo 23 já revelava isso séculos antes. O Senhor é o meu pastor. Um mentor, um guia, um estrategista, não alguém distante, mas pessoal, íntimo, presente. O grande erro que muitos cometem na caminhada da vida, e aqui vale até um puxão de orelha carinhoso, é tentar fazer tudo sozinho. Na busca pelo sucesso, pela liberdade financeira, pelo equilíbrio emocional, pela vida dos sonhos, a maioria encara a jornada como um campo de batalha onde não se pode demonstrar fraqueza. Mas quem tem um pastor, não precisa ser forte o tempo todo. Só precisa seguir a direção certa. E aqui está uma grande revelação. O pastor não apenas protege, ele dirige, ele vai à frente, ele abre caminho, ele enxerga o que os olhos naturais não veem. E isso, em tempos de incerteza, é mais valioso do que ouro. A Bíblia não é contra a riqueza. Pelo contrário, ela oferece princípios claros de prosperidade. Mas ela deixa uma coisa evidente: prosperar sem direção é desastre anunciado. Veja bem, em Provérbios 3, verso 6, está escrito: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é estratégia, isso é sabedoria aplicada, isso é a lei do triunfo em ação.
a certeza de que quem anda com Deus não anda em círculos. E se você quer crescer de verdade, é melhor começar a reconhecer que sucesso sem sabedoria é só uma bomba relógio. Napoleão Hill falava em Mastermind, um grupo de mentes alinhadas com o mesmo propósito. Pois bem, o Salmo 23 é a declaração de alguém que pertence a um Mastermind divino, onde o mentor principal é o próprio Criador. Você consegue imaginar o impacto disso no seu cotidiano? Pense nos empresários que prosperam com ética, nos líderes que guiam com sabedoria, nos visionários que transformam o mundo com ideias que ninguém mais vê. A diferença está na fonte, e quando sua fonte é o pastor, você se torna mais esperto que o diabo, mais sábio que o mercado e mais produtivo que o relógio. Vamos fazer aqui uma analogia prática. Imagine que sua vida é um carro de luxo. Bonito, potente, cheio de recursos. Mas se você não souber para onde está indo, de que adianta? Se não houver um destino claro, se o GPS estiver quebrado, você pode até andar, mas vai acabar se perdendo, gastando tempo, energia e combustível. Agora, se você ativa a direção certa, que é o pastor, o caminho não apenas fica claro, como se torna leve e produtivo. O segredo dos sábios é esse: eles não correm atrás de tudo. Eles seguem uma voz, eles priorizam a direção, eles entendem que quem tem um bom pastor não precisa lutar por cada coisa, porque a graça corre à frente e prepara o terreno. E mais, esse pastor não apenas guia, mas fazendo a questão de honrar quem o segue. No mesmo Salmo 23, Davi diz: "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos." Isso é forte, não é apenas provisão, é honra em público, é Deus dizendo: "Eu vou te exaltar diante de quem te desacreditou." Mas atenção, seguir o pastor exige humildade, exige ouvir mais do que falar, exige parar de se achar autossuficiente. E, paradoxalmente, é quando você reconhece sua dependência que sua força se multiplica. Isso está em total alinhamento com o que ensinava Napoleão Hill em sua teoria sobre a mente dominada por um propósito definido. O homem que reconhece seu lugar no universo se torna imparável, porque se alinha com uma força que transcende o ego. Você quer um conselho prático? Comece a orar, não apenas pedindo coisas, mas pedindo direção. Antes de uma decisão importante, pergunte: "Senhor, qual é o teu caminho? Onde o meu ego termina e o teu plano começa?" Essa atitude simples pode evitar anos de frustração. Porque a grande verdade é esta: quem tem direção certa, não desperdiça a vida. Aliás, se essa mensagem está fazendo sentido para você até aqui, deixa eu te dizer uma coisa: isso não é coincidência. Assim como o Salmo 23 nos lembra que o cuidado divino é constante, esse canal também pode ser um lugar seguro para você crescer, aprender e se fortalecer. Aqui a gente fala sobre fé, prosperidade, mentalidade vencedora, tudo à luz da sabedoria que transforma vidas. Então aproveita agora, antes que esqueça, se inscreve no canal e ativa o sininho. É só um clique, mas pode ser o começo de uma virada poderosa na sua jornada espiritual e pessoal. Segue comigo, porque a caminhada só está começando. Nada me faltará. Duas palavras simples, mas carregadas de uma força quase explosiva. Essa afirmação é como dinamite espiritual, pronta para explodir qualquer forma de limitação mental, escassez emocional ou bloqueio financeiro. E, veja bem, não se trata de uma frase motivacional de efeito, é uma convicção interna. Uma espécie de fé musculosa, inabalável. Uma confiança que, literalmente, move montanhas. Essa é a mesma confiança que moveu Davi a enfrentar um gigante com uma pedra. Que levou Abraão a sair de sua terra sem saber para onde iria. Que inspirou José a continuar firme mesmo sendo vendido, esquecido e injustiçado. Todos esses personagens bíblicos tinham algo em comum, uma fé que não recuava, mesmo diante do caos. Mas por que tanta gente hoje repete "nada me faltará", mas vive como se tudo faltasse? Porque muitos repetem com os lábios o que não creram com o coração. Essa declaração só funciona quando nasce de dentro. Quando brota da certeza de que há uma fonte inesgotável por trás de você. E aqui entra um princípio poderoso de desenvolvimento pessoal. Você só consegue avançar na vida quando rompe com a mentalidade da escassez. E, cá entre nós, mentalidade de escassez é quase um padrão coletivo. Vem disfarçada de prudência, de realismo, de modéstia. Quantas vezes você já ouviu, ou disse, frases como: "A vida é difícil",
Dinheiro não dá em árvore. Melhor ter pouco e viver em paz. Essas frases, meu amigo, são armadilhas mentais. São códigos invisíveis que aprisionam a mente num ciclo de sobrevivência, e não de prosperidade. E o Salmo 23 entra como um antídoto direto contra esse veneno. Ele substitui o vou tentar pelo nada me faltará. Ele transforma a dúvida em convicção. É exatamente isso que Napoleão Hill chama de fórmula da autoconfiança. Ele dizia que a pessoa que tem fé em si mesma e em seu propósito é capaz de conquistar qualquer coisa. E fé, nesse contexto, não é só um sentimento, é ação contínua baseada em uma verdade maior. Fé é colocar os pés mesmo quando não se vê o chão. É declarar nada me faltará quando o saldo está negativo, quando a porta se fecha, quando a resposta é não. Essa confiança cria movimento, e movimento gera resultado. Em outras palavras, quando você começa o dia confiando que nada te faltará, o universo parece conspirar a favor. Pessoas certas aparecem, ideias fluem, portas se abrem. Não por mágica, mas porque a sua mente começa a operar em outro nível. Você sai da frequência da necessidade e entra na vibração da suficiência. Um exemplo prático: se você está desempregado, em vez de repetir mentalmente "tá difícil, ninguém está contratando", experimente dizer: hoje, novas portas se abrem. O que é meu está vindo até mim. Nada me faltará. Depois, haja. Mande currículos, se aprimore, leia livros como Quem Pensa Enriquece, que vai te mostrar o poder da persistência alinhada com propósito. Isso é fé com ação, isso é Salmo 23 com estratégia. E olha que curioso, em Provérbios 10, verso 22 está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Ou seja, prosperidade vinda de Deus não é fruto de desespero ou ansiedade. Ela vem pela paz que precede a provisão. A confiança que Davi expressa aqui é libertadora. Ele sabia que poderia passar por vales escuros, por perseguições, por escassez aparente, mas ainda assim, não faltaria o essencial, porque a provisão de Deus não se limita a dinheiro. Ela se manifesta em ideias, em pessoas, em oportunidades, em paz interior, em visão de longo prazo. A chave é substituir a mentalidade do falta pela mentalidade da fé. Trocar a pergunta "e se der errado?" por "e se tudo já estiver dando certo?" Isso não é otimismo vazio, é estratégia de sabedoria. É aplicar as leis do sucesso em sua forma mais elevada, começando pela forma como você pensa. Lembre-se, a realidade externa é apenas um reflexo da realidade interna. E se dentro de você habita essa verdade, nada me faltará, então o mundo à sua volta começa a se reorganizar de acordo com essa frequência. Você já parou para pensar no poder que uma simples frase tem de moldar toda a sua vida? Pois é, quando Davi escreveu o Salmo 23, ele não estava apenas desabafando sua fé, ele estava reprogramando a própria mente, dia após dia, para uma vida de abundância e proteção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não é um verso decorativo, é um mantra de poder criativo, que age diretamente no seu subconsciente. Aqui vai a verdade que poucos têm coragem de dizer: você vive exatamente no nível daquilo que acredita ser possível. Sua mente é como um jardim, e as palavras que você repete, seja em voz alta ou em silêncio, são as sementes. E adivinha? A colheita vem. Quem entendeu isso muito bem foi Napoleão Hill, ao escrever Quem Pensa Enriquece. Ele revelou o que a Bíblia já ensinava há milênios. Pensamentos misturados com emoção e fé tornam-se crenças poderosas, e essas crenças moldam o seu destino. O Salmo 23 é uma programação mental intencional de segurança, provisão e confiança plena. Agora, vamos fazer uma pausa aqui e pensar juntos. Por que a maioria das pessoas vive com medo de faltar? Medo de perder o emprego, de não ter dinheiro suficiente, de adoecer, de ser abandonado. A resposta é simples: a mente foi condicionada à escassez. Desde pequenos, ouvimos frases como: cuidado para não gastar tudo. Dinheiro não dá em árvore. Quem muito quer, nada tem. Essas palavras, repetidas milhares de vezes, formaram trilhas mentais. Hoje, mesmo sem perceber, essas pessoas vivem tomando decisões com base no medo, e não na confiança. Resultado: criam realidades pequenas, limitadas e travadas. Mas quando você começa a repetir,
com fé e intenção, que nada me faltará, você está construindo uma nova estrada neural, uma rota mental que aponta para a confiança, para a abundância, para a fé de que o melhor está por vir. E essa prática diária, além de espiritual, é profundamente científica. A neurociência já provou. O cérebro acredita no que é repetido com emoção. Isso se chama neuroplasticidade. Ou seja, seu cérebro se adapta ao conteúdo que você mais consome e repete. Então, se você acorda todos os dias e declara, com convicção, que nada te faltará, que você tem direção, proteção e provisão, seu cérebro começa a operar com base nessa nova realidade, e suas decisões mudam. E quando as decisões mudam, os resultados também mudam. Você quer um exemplo prático? Ao acordar, repita com intenção: hoje, sou guiado com sabedoria, nada me faltará. Onde eu estiver, a abundância me acompanha. O Senhor é o meu pastor e nada me impedirá. Agora associe isso a uma ação concreta. Leia um trecho dos Provérbios, por exemplo, o capítulo 3, e aplique ao seu dia. Isso vai fortalecer o seu espírito e alinhar sua mente com a direção certa. Essa prática é muito mais poderosa do que parece. Você não está apenas tendo um momento devocional. Você está, de fato, reconfigurando seu sistema operacional interno, reprogramando sua mente para operar na frequência da suficiência e não da sobrevivência. E é aqui que a Bíblia e o desenvolvimento pessoal se encontram. O Salmo 23, quando meditado com fé e intenção, ativa o que Napoleão Hill chamava de a clareza de propósito. Porque quem sabe que é cuidado, guiado e sustentado, anda com ousadia, toma decisões maiores e se liberta da paralisia do medo. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, mas por excesso de dúvida. E essa dúvida nasce da mentalidade de que algo sempre vai faltar. O Salmo 23 corta essa raiz pela base. Ele é um comando espiritual que limpa o lixo mental e substitui pelo código da confiança. E lembre-se, o que você acredita profundamente, você acaba criando. Sua mente não é um espectador da realidade, ela é coautora. E quando você a programa com verdades como as do Salmo 23, você está autorizando que o invisível comece a atuar a seu favor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É aqui que o Salmo 23 muda completamente o jogo. Até esse ponto, ele fala de verdes pastos, águas tranquilas, caminhos de justiça. Mas, de repente, surge o tal do vale escuro. Um trecho sombrio, desconfortável, que a maioria de nós tentaria evitar a qualquer custo. Mas Davi não diz que ele foi tirado do vale, ele diz que passou por ele. A maioria das pessoas, quando entra no vale, pensa que chegou ao fim, que Deus se esqueceu ou que a promessa falhou. Mas a verdade, e aqui está o ponto de virada, o vale escuro não é o fim, mas o caminho. É o processo. É a parte da jornada onde a fé deixa de ser teoria e vira prática. É nesse ponto que entra o poder da lei do triunfo. A verdadeira grandeza não é forjada no sucesso fácil, mas no fogo da dificuldade. Napoleão Hill identificou isso claramente ao estudar os grandes homens de sua época. Todos, sem exceção, passaram por vales escuros antes de alcançar o topo, mas não se vitimizaram. Eles entenderam que o vale é um corredor, não uma cova. Davi estava dizendo algo muito profundo aqui. Mesmo quando tudo parecer sombrio, eu não vou temer, porque eu sei quem está comigo. Isso, meu amigo, é desenvolvimento pessoal em sua forma mais pura e espiritual. É quando a confiança em Deus se torna maior do que o medo do escuro. E vamos ser realistas, todo mundo passa por vales. Perda, rejeição, crise financeira, doença, traição, solidão, não há vida sem dor. Mas há uma diferença brutal entre quem atravessa o vale com fé e quem se perde nele. O que o Salmo 23 nos ensina é que o vale é apenas um trecho, não o destino final. A presença de Deus no vale muda tudo. Não elimina a dor, mas transforma o sofrimento em lapidação. É ali que o caráter é forjado, que a visão se alinha, que o ego é quebrado e a essência é revelada. Nos bastidores do vale, é como se Deus estivesse sussurrando: não é o fim, eu estou aqui, siga em frente, confie em mim. Essa é a essência da fórmula da autoconfiança. Não se trata de ignorar os problemas, mas de ter uma confiança tão profunda em Deus que você caminha mesmo quando não entende.
Porque fé não é ter todas as respostas, fé é continuar, mesmo sem elas. Quer um exemplo disso? Imagine alguém que perde o emprego. A primeira reação natural é desespero, dúvida, sensação de fracasso. Mas quem vive o Salmo 23 entende: estou no vale, mas não sozinho, isso não é o fim, é só a curva antes de algo maior. A partir dessa visão, a pessoa não paralisa. Ela age com propósito, atualiza o currículo, busca sabedoria, investe em desenvolvimento pessoal. Porque sabe que o vale é treinamento, não castigo. E é nesse ponto que a palavra se encontra com o poder da mente. Quando você internaliza, realmente internaliza, que Deus está com você, o medo perde o controle. E onde o medo morre, nasce a ousadia. Aquela ousadia que transforma ideias em negócios, dores em ministérios, quedas em plataformas. A Bíblia está repleta de vales que se transformaram em portais. José passou pelo vale do poço e da prisão antes de chegar ao palácio. Moisés vagou no deserto antes de libertar um povo. Jesus passou pelo Getsêmani antes de vencer a cruz. O vale, repito, não é o fim, é o caminho. E Provérbios 24, verso 16 confirma: o justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levantará. A diferença não está na queda, mas em quem se levanta mesmo sangrando. Então, se hoje você está passando por um desses vales, emocionais, espirituais ou financeiros, saiba disso. Você não foi abandonado, você está em trânsito, continue caminhando. Declare o Salmo 23 como sua verdade diária. Lembre-se de que as maiores vitórias da sua vida vão nascer justamente de onde hoje parece escuro demais para florescer. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa frase tem mais poder do que muitos imaginam. Não é apenas poética, é estratégica. É aqui que a espiritualidade encontra a prosperidade e a coragem encontra o propósito. Sabe o que impressiona nesse trecho? Não é o banquete, é o local onde ele acontece. Deus não espera que todos os problemas se resolvam, que todos gostem de você, que todos reconheçam seu valor. Não. Ele prepara a mesa no meio do conflito, diante dos olhos dos que te subestimaram, zombaram, tentaram te puxar para baixo. Isso é a Bíblia ensinando a prosperar sem medo. Muitos vivem adiando sua vitória, sua abundância, sua realização, porque estão esperando que tudo esteja calmo, que ninguém critique, que não haja oposição. Mas o Salmo 23 quebra esse padrão. Você vai crescer mesmo com os inimigos assistindo. E a bênção será pública. E veja bem, isso não é soberba, é a lei do triunfo em ação. Prosperar apesar da oposição é um princípio espiritual, sim, mas também é um princípio psicológico poderoso. Napoleão Hill já dizia: o fracasso temporário frequentemente precede o sucesso estrondoso. Ou seja, a resistência é sinal de que algo grande está sendo gestado. A mesa representa provisão, honra e vitória. Mas o fato de ela ser servida diante dos inimigos revela uma mensagem silenciosa e poderosa. Não foi você quem abriu essa porta, foi Deus. E ninguém vai fechá-la. E aqui vem a chave. Essa mesa não é só para alimentar, ela é para afirmar identidade e propósito. Quando você entende que foi chamado para um destino grande, você para de pedir permissão a quem não acredita no seu valor. Você para de andar com medo de julgamento e começa a agir com coragem, porque sabe que a mesa já está sendo posta. A maioria das pessoas trava a vida porque tem medo de prosperar demais, de incomodar, de se destacar. Mas Provérbios já dizia: o dom de um homem lhe abre portas e o leva à presença dos grandes. Provérbios 18, verso 16. Isso não é vaidade, é propósito. O Salmo 23 mostra que a prosperidade verdadeira não é escondida, não é tímida, não é disfarçada. Ela é visível, e sim, às vezes incomoda, e tudo bem. Deus não vai esconder a sua vitória para proteger o ego dos outros. Ele vai mostrá-la para ativar o destino deles também. Veja um exemplo prático. Imagine alguém que cresceu ouvindo que nunca teria nada, que isso não é pra gente como a gente. E de repente, essa pessoa começa a crescer. Estuda, trabalha com excelência, honra a Deus, desenvolve sua mente com sabedoria bíblica e princípios como os da obra Quem Pensa Enriquece. Essa pessoa começa a prosperar, e claro, surgem críticas, invejas, comentários maldosos.
Mas o Salmo 23 ensina: continue comendo, continue vivendo, continue expandindo, a mesa é tua. A aprovação vem de cima. O olhar dos inimigos não cancela o que Deus liberou. Essa postura, inclusive, reprograma sua mente para um nível mais alto de confiança. A fórmula da autoconfiança entra aqui com força total. Você não se intimida, porque sabe que a prosperidade não é um favor, é uma consequência da aliança. E quando você entende isso, começa a prosperar sem culpa, sem medo, sem precisar se esconder. Você se torna resposta, exemplo, inspiração. Sua vida passa a dizer: veja o que acontece com quem anda com o pastor certo. Então, se você estiver enfrentando críticas, olhares tortos ou desconfiança só porque decidiu crescer, relaxa. Deus está te servindo um banquete. E às vezes, o maior favor que você pode fazer aos seus inimigos é comer bem, com gratidão, com paz e com ousadia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse verso final do Salmo 23 é mais do que uma promessa de alívio, é uma declaração de destino. E mais ainda, um código de acesso a uma vida guiada por leis espirituais que regem o verdadeiro sucesso. A Bíblia não encerra o Salmo com "e então você será salvo" ou "e terá paz em algum momento do futuro". Não. Ela termina com uma afirmação poderosa: bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias. Isso é ritmo, é consistência, é permanência. E aqui está o pulo do gato. A maioria das pessoas passa a vida correndo atrás da bênção, quando, na verdade, a promessa é de que a bênção vai correr atrás de quem anda com o pastor. A bondade e a misericórdia não são eventuais, elas são automáticas, como leis. Leis espirituais do sucesso. Assim como a lei da gravidade atua independentemente de crença ou religião, essas leis do Salmo 23 também funcionam, mas apenas quando a pessoa está alinhada com os princípios. E aqui entra um dos conceitos mais ricos da Bíblia e também presentes nos livros de Napoleão Hill: o sucesso não é um acaso, é uma consequência. Quem entende isso para de viver na base da sorte, do improviso, da esperança vaga, passa a viver na base da convicção, da sabedoria, da aliança com o invisível. E essa convicção gera resultado, é o que Provérbios 3, verso 6 ensina. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Repare, caminhos no plural. Isso envolve negócios, família, projetos, decisões diárias, tudo. E quando você anda nesses caminhos com Deus, bondade e misericórdia não são bônus, são companhia diária. Vamos pensar na lógica do sucesso. Muitos hoje tentam trilhar atalhos. Querem riqueza sem trabalho, influência sem caráter, crescimento sem raiz. Mas as leis do sucesso apontam outra direção. Elas exigem propósito, fé, decisão e continuidade. E aqui, o Salmo 23 é como uma bússola divina. Ele começa com dependência e termina com abundância, não apenas de coisas, mas de paz, significado e longevidade. E vamos destacar algo importantíssimo: bondade e misericórdia são complementares. A bondade te leva além, a misericórdia te resgata quando você erra. Isso é extraordinário, porque o sucesso real não exige perfeição, exige coração disposto. Quantas vezes a pessoa tropeça? Inúmeras, mas quando ela está alinhada com Deus, a misericórdia levanta e a bondade a impulsiona. É um ciclo de regeneração e crescimento. Um fluxo que só se acessa por quem entende que o sucesso duradouro é espiritual antes de ser material. Esse entendimento reprograma completamente a mente de quem está buscando evolução pessoal. Porque tira o peso da culpa constante e traz a leveza do compromisso. Você para de andar com medo de errar, e começa a andar com foco em acertar. Porque sabe que tem duas forças, bondade e misericórdia, caminhando com você, diariamente. Isso, por si só, já é mais poderoso que qualquer técnica de produtividade. Mais potente que qualquer estratégia de marketing. Porque é o espiritual alimentando o mental alimentando o emocional, e o emocional fortalecendo o físico. Um ciclo completo. E para você que está buscando crescimento, essa consciência é uma blindagem. Vai ter dias difíceis? Vai. Vão ter críticas? Com certeza. Mas a bondade e a misericórdia vão estar lá, seguindo, guiando,
reforçando a promessa: não vai te faltar. Você pode até cair, mas nunca vai ficar no chão. Pode até ser desacreditado, mas Deus vai te honrar. Pode até parecer que está andando sozinho, mas os céus estão em movimento a seu favor. Tudo isso está embutido nesse final do Salmo 23. É mais do que poesia, é princípio, é pacto, é promessa. E como disse Napoleão Hill em Mais Esperto que o Diabo, o verdadeiro poder está em quem assume o controle da própria mente e caminha com um propósito maior. O Salmo 23 é exatamente isso. É direção, é proteção e é colheita. Chegamos ao fim desta jornada por um dos textos mais poderosos da Bíblia, o Salmo 23. Mas, na verdade, não chegamos ao fim de nada, esse é só o começo. Porque, a partir de agora, você não consegue mais ver esse salmo com os mesmos olhos. Ele não é mais apenas uma oração bonita. Ele é um manual de alinhamento espiritual, mental e emocional. Uma verdadeira lei do triunfo em forma de versos sagrados. Ele te mostrou que você não está perdido, está sendo guiado. Que o cuidado de Deus é real, diário e prático. Que a escassez não combina com o plano dele para sua vida. Que mesmo no vale escuro, há direção. Que a mesa já está sendo preparada, e os olhos dos que duvidaram vão testemunhar sua prosperidade. E por fim, que a bondade e a misericórdia não são palavras bonitas, mas duas forças espirituais que te seguem todos os dias. Agora, é com você. Não adianta apenas saber, é hora de viver. É hora de transformar esse conhecimento em ação, esse alimento em energia, essa revelação em prática. Como? Comece cada manhã com o Salmo 23. Não leia mecanicamente, declare com fé, medite com intenção. Se possível, escreva ele à mão por 7 dias seguidos. Você vai se surpreender com o que vai começar a acontecer. Aplique os princípios. Não fuja do vale. Caminhe com coragem. Não tema os olhares contrários. Sente-se à mesa. Não ande no automático, ande com consciência. Alinhe seu espírito com o propósito, e sua mente com a promessa. Viva com ousadia. Porque quem é guiado pelo Senhor não precisa pedir desculpa por crescer. Pode prosperar com paz no coração, sem culpa, sem medo, com firmeza e sabedoria. Você recebeu aqui, agora, um conteúdo que une o espiritual ao prático, o sagrado à mente, a fé à ação. E talvez, sem perceber, isso te libertou de crenças que estavam te travando há anos. Talvez hoje você entendeu, de verdade, que a Bíblia não prega pobreza, ela ensina propósito. E onde há propósito, há provisão. Então, aqui vai um desafio simples, mas profundo. Viva o Salmo 23 como quem carrega um segredo antigo, poderoso e transformador, porque é exatamente isso que ele é. E agora me diga, qual verso do Salmo 23 falou mais forte com você hoje? Deixe seu comentário aqui abaixo. Sua resposta pode ser o empurrão que alguém precisa para mudar de vida. E claro, não saia sem tomar essas 3 atitudes simples que ajudam esse conteúdo a alcançar mais vidas. Se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos sobre fé, prosperidade, desenvolvimento pessoal e as leis do sucesso baseadas na Palavra de Deus. Porque isso aqui é só o começo. Nos vemos no próximo vídeo, e que o Senhor seja o teu pastor, sempre. E que nada te falte, nunca mais.